momento dramático que o Estado do Espírito Santo está atravessando em relação à crise hídrica, a falta de água, a seca, que assola de maneira muito cruel o nosso Estado. Hoje, nós estamos vendo estampadas reportagens nos jornais, onde já está morrendo gado, aqui bem próximo de nós, no município de Colatina, e nas adjacências ali, já estão sepultando vacas, bois, bezerros, por conta da inanição. Não tem pasto, não tem alimento e não tem água para o nosso gado. E a crise é grave, real, verdadeira. Cachoeiro de Itapemirim também nós estamos enfrentando uma seca tremenda. Os nossos rios estão assolados, esqueléticos. Dá medo de passar nas pontes. Rio Doce já foi, já não existe mais. É um filete de água, é um córrego e um corguinho, podemos dizer corguinho, como a gente fala no popular. O rio Itapemirim também não é diferente, Rio Jucu também não está diferente. Marataízes, Itapemirim e Presidente Kennedy estão com problemas de captação de água, porque na foz dos rios, ao invés dos rios estarem jogando água para o mar, é a água salgada que está voltando para o rio. Então essa é a realidade que nós estamos vivendo nela, a gravidade do que nós estamos passando. E aí, cabe uma reflexão, além daquelas que já têm sido feitas aqui desta tribuna, além da conscientização para a gente tentar parar a situação, estancar a situação no ponto em que ela está, porque para que a gente possa reverter alguns poucos % dessa situação, nós vamos aí demandar 50, 60, 80, 100 anos para poder mexer com a natureza, para poder recuperar a natureza. E agora o que nós temos que tentar fazer, além da conscientização, é nós estarmos aqui atentos agora também a uma questão política. Porque nós temos os nossos agricultores, nós temos os nossos pequenos proprietários rurais. No Espírito Santo, por exemplo, são 8 bilhões de dívidas em relação à questão agrícola, à questão agropecuária, de produtores, pequenos produtores e produtores familiares, que não têm como pagar esses financiamentos, não porque eles não querem pagar, mas é porque nós estamos enfrentando um terceiro ano, entramos num terceiro ano de uma consecutiva crise hídrica, falta de água. Então os produtores rurais estão passando por uma situação muito difícil. O produtor hoje, eles está tendo a dificuldade, muita dificuldade de pagar suas dívidas, de pagar os seus financiamentos, e foi com esse intuito que nós levamos a Comissão de Finanças dessa casa para discutir o financiamento para os produtores rurais daquela região. Os produtores, eles não querem anistia, eles sabem que é muito difícil a anistia, mas eles querem, de fato, uma resposta dos bancos ali, todos representados, e eles querem uma resposta para poder facilitar o seu endividamento. Os produtores rurais hoje perderam 70%, 80% da sua safra de café. Não tem água. E você vê a história da estiagem do Espírito Santo, é a maior seca depois de 1963. E olha que eu não tinha nem nascido ainda. Então os produtores rurais,
estão passando, deputada Raquel, por uma situação terrível. Pude constatar não só no município de Itaguaçu, Itarana, Baixo Guandu, Laranja da Terra, aquela região, mas a região noroeste do Espírito Santo, Vila Pavão, Nova Venécia, aquela região toda, está tendo uma calamidade muito grande. Então nós precisamos, junto com o secretário da Agricultura, o Tassiano Neto, trabalhar em prol desses produtores que estão desesperados. O produtor rural não sabe dever ninguém. O produtor rural só sabe trabalhar no dia a dia, só sabe plantar, colher, capinar, não sabe dever ninguém. E nós precisamos trazer para essa casa, trazer para o governo do Estado, chegar até a União e dizer que os produtores rurais estão pedindo socorro. A situação do agricultor é mais séria do que vocês pensam. Nós já tivemos perdas de 3 agricultores que, envergonhado por não poder cumprir com os financiamentos assumidos, suicidaram. Isso é lamentável, que um agricultor, que já são poucos agricultores que ainda permanecem no interior, está passando por essa situação. Gado estão morrendo por falta de água. Cafezal também já está morrendo. O produtor pega 150 sacas de café maduro, bota no secador, quando vai pilar, dá 9, 10 sacos. O resto está tudo xoxo. E hoje eu pude presenciar. Não vou citar o nome, mas eu fui com ele no Bandes. Porque sua propriedade vai ser leiloada, porque ele não pode pagar o empréstimo que tirou para colocar irrigação na sua propriedade. E na hora que precisava ser usado, nem água para irrigar tem. E como ele disse, até para beber está difícil. Eu vi esse homem chorar. E eu fiz um apelo ao presidente do Bandes. Faça um levantamento, porque não é 1 nem 2 não, hoje é 100% dos agricultores que estão endividados e não podem pagar. E nós temos que arranjar uma solução para isso, porque não é só refinanciar a sua dívida, mas o banco precisa emprestar mais dinheiro para ele plantar, porque senão eu não sei o que vai ser do homem do campo. A situação está tão grave que o governo do Estado acabou por decretar estado de calamidade pública. E agora, diante desse decreto, nós precisamos conhecer o deputado Freitas, que também é do Norte. Qual é a posição do Baneste, do Bandes e da Secretaria Estadual de Agricultura com relação ao atendimento aos produtores para viabilizar uma prorrogação nos seus empréstimos e um socorro ao quadro que se encontra principalmente no noroeste do estado do Espírito Santo. O município de Ecoporanga praticamente não existe mais água. Até água de beber está sendo regrada em face da seca de quase todos os seus rios. Barra de São Francisco, da mesma forma,
já está tendo abastecimento apenas durante 3 horas por dia. Abastecimento humano, porque a água nos córregos não existe mais. Em Água Doce do Norte, que é o município que é mais ainda prejudicado, a situação é dramática, de quase 100% de perca das lavouras. O município de Vila Pavão, tradicional na cultura de agricultura, também se encontra totalmente arrasado pela seca permanente, sem nenhum braço de nenhum órgão federal ou estadual no apoio aos produtores. A gente faz um apelo ao líder do governo para poder fazer uma reunião com as autoridades do Estado, os secretários, para que a gente possa, a Assembleia, discutir como que nós vamos fazer com essa crise hídrica. Não é que o governo tem máquina de fazer chover, mas o governo tem o poder de reunir, fazer com que os produtores possam ter conhecimento de onde tem fonte de recursos, aonde tem condições de protelar pagamento de empréstimo, aonde pode se viabilizar uma condição de sobrevivência, não só dos produtores, mas sobrevivência do governo. Nós estamos trabalhando para conseguir as informações e vamos mostrar que só a região noroeste vai deixar de recolher para os cofres do Estado esse ano e o ano que vem mais de 600 milhões de ICMS. Porque a economia de água não é só um momento. A economia de água é diuturnamente. Aonde você vai fechar o seu chuveiro, aonde você vai economizar a sua água no seu dia a dia, para que nós possamos enfrentar mais uma crise hídrica que se avizinha aqui no Estado. Já está chegando, nós temos aí uma sensação de que ela não bate a nossa porta, mas muito pelo contrário, ela já está dentro da nossa casa, já faz parte, né, da nossa visão como um todo. Várias medidas estão sendo tomadas, como a barragem de Pinheiros. Não só essa barragem, o governo do Estado deu ordem de serviço a diversas barragens, está trabalhando. Mas precisamos da ajuda da população, porque não adianta construir, como o Estado de São Paulo tem, deputada Janete, o maior reservatório de água, né, da América Latina, que é o Sistema Cantareira, mas não consegue colocar água dentro do Sistema Cantareira, porque não tem aonde produzir água. E nós temos que valorizar aqui no Estado do Espírito Santo aquele programa que foi criado no primeiro governo Paulo Artung, que são os plantadores de água. Eu estive lá em Alfredo Chaves, na bacia do Rio Beneventes, da época do lançamento do programa Plantadores de Água, onde foi dado incentivo a cada produtor rural que recuperava seu manancial, recuperava suas nascentes e ali se tornavam produtores, plantadores de água. E nós precisamos urgentemente valorizar e acrescentar aqui no Estado do Espírito Santo políticas públicas voltadas para esse tema. Como também discursei aqui, em virtude da outra crise, a captação da água do mar nas grandes cidades. Precisamos sim fazer um estudo urgente sobre a dessalinização da água do mar, porque não é possível que um país com uma costa tão grande como essa precisa usar exaustivamente os rios, poluir exaustivamente os rios e não ter condições de tirar da água do mar a água nossa de cada dia e também para as plantações. A cidade de São Mateus, que ela é cercada pelo mar, se conseguisse dessalinizar a água, toda ela poderia ser usada para o consumo humano e para a irrigação. E nós estamos, a cada dia que passa, mais preocupados com essa escassez hídrica que tem assolado principalmente os municípios do norte, do noroeste do estado. Preocupação esta que leva toda a sociedade do Estado do Espírito Santo a refletirem sobre os seus atos, principalmente no que se refere à questão ambiental. Temos aí, em vista já um prejuízo
muito grande por parte dos produtores, no que se refere à colheita do café, da pimenta, das hortaliças, da fruticultura, enfim. Todas as atividades agrícolas do norte do estado, da região noroeste, algumas do sul, estão comprometidas. Temos visto muitas ações emergenciais, como a chegada dos carros-pipas, que já não é mais uma novidade em nossos municípios, mas que estão servindo para esse momento de calamidade, praticamente deixando a população da cidade cada vez mais apreensiva, a cada dia que passa sem a presença das chuvas. E ao mesmo tempo, nós temos também outras iniciativas, como algumas barragens, que não serão soluções no momento, porque precisam chegar chuvas em grande quantidade para que essas represas sejam abastecidas. Como Reflorestar, outro grande programa que vem para trazer aos capixabas a oportunidade de refazer alguns lugares que foram destruídos pela ganância, pela falta de conhecimento, pela falta de orientação, regiões enormes que estão totalmente comprometidas. Mas uma luz, uma esperança, nós já ouvimos falar, e agora nós temos aqui com a assinatura do decreto de emergência do governo do estado, que traz um pouco de esperança para os nossos agricultores. Esperança para que possam negociar as suas dívidas, ou que possam receber do governo federal a anistia das mesmas, e assim prosseguirem as suas atividades. A falta d'água está trazendo aos agricultores uma vida mais difícil do que tinham, porque sem água, com certeza não existe vida. E o que nós estamos vendo no interior do estado é que os agricultores que têm os seus animais morrendo, que têm as suas lavouras destruídas em função da falta d'água, eles, na verdade, precisam do apoio do governo federal. E com certeza também a presença do governo estadual, através do seu secretário de Agricultura. É importante que nós venhamos aqui da tribuna desta Casa de Leis para repercutir essa necessidade tão grande que é enfrentada por estes homens que eu poderia chamar de heróis, porque trabalhar na agricultura, trabalhar no interior, realmente ali a pessoa passa, principalmente numa época como essa, época de que não chove, momentos muito difíceis. E vamos também apresentar aqui uma indicação para que o governo do estado tome providência para que também execute, para que implante nessa região uma barragem, porque a barragem ela é fundamental. Se você tem uma barragem, com certeza, quando em tempos chuvosos, aquela água ela fica retida, mas se não tiver a barragem, a água ela se dispersa. A barragem é muito importante para os agricultores, e o governador, com a visão que tem, autorizou a construção de dezenas de barragens em todo o estado do Espírito Santo. Eu quero falar um pouquinho da nossa indignação com a autorização do café peruano. Nós estamos, eu como presidente da comissão, como membro efetiva da Comissão de Agricultura, como deputada e moradora de São Gabriel da Palha,
que é a capital do café Conilon, nós não podemos deixar o nosso registro aqui, de dizer da nossa indignação desse absurdo que o Ministério da Agricultura fez. Ele suspendeu a resolução número 3, de 20 de maio de 2015, onde impedia essa transação. Isso é uma ameaça muito grande aos nossos 78 mil produtores de café Conilon. O nosso Estado, isso será um desastre para a nossa agricultura, onde os nossos agricultores estão sofrendo tanto com essa crise hídrica, eles estão, todos os nossos agricultores, como eu tenho dito, eles estão endividados, eles estão descapitalizados, e agora, nesse momento, ao apagar das luzes em Brasília, uma decisão tão desastrosa como essa. Nós precisamos nos mobilizar. Nossos agricultores, deputado Marcelo Santos, já não sabem mais o que fazer com essa seca. Nós estamos usando 9 sacas de café maduro para dar uma pilada. Isso nunca aconteceu no nosso Estado. Nossos agricultores estão sem rumo, estão desesperados e estão pedindo socorro. Nesse momento de dificuldades, porque passamos com um período longo de estiagem, com o Estado que decretou emergência por conta da crise hídrica, da seca que está assolando quase que todo o Estado do Espírito Santo, passando por perdas significativas por conta dessa crise hídrica, na colheita, com seus empréstimos vencendo, discutindo inclusive renegociação das dívidas contraídas para poder subsidiar as lavouras, e, no entanto, mais um golpe é desferido na nossa cafeicultura capixaba, o forte da economia do nosso Estado, que é a cafeicultura, que é a agricultura, essa revogação da resolução que suspendia a importação, a entrada do café verde do Peru no nosso país. É lamentável esse comportamento do governo, que, saindo do comando, que num gesto de desespero, toma atitudes que vão de encontro com os interesses do nosso país, inclusive, especialmente, dos interesses dos nossos produtores. Eu entendo que a democracia brasileira ainda é muito jovem se comparada àquelas democracias que são chamadas de democracias mais maduras, né? Como muitas das democracias europeias, por exemplo. Mas ainda assim, é triste. E é mais triste saber que o problema, ele não está relacionado apenas à troca de um mandatário. Porque se assim o fosse, na época em que o presidente Collor foi cassado, então de lá para cá, a questão envolvendo a corrupção, o patrimonialismo, o fisiologismo na política, o corporativismo, isso deveria ter se atenuado, ter diminuído, e aumentou. A punição por si só, ela não é suficiente. Ela não resulta no fim do problema. Então deveria ter se criado uma infinidade de mecanismos para que nós não estivéssemos vivendo o momento que estamos vivendo hoje. Claro, com a ressalva que, no caso da presidente da República, ela não está sendo cassada por corrupção, né? Ela está sofrendo um processo de impeachment relacionado a crime de responsabilidade, que não é a mesma coisa que corrupção. Neste processo não há ali acusações de corrupção contra a presidente. Aqui no Brasil se criou o que se chama de presidencialismo de coalizão, devido à imensa proliferação de partidos existentes no país. A falta de republicanismo,
a falta de um interesse realmente coadunado com os interesses da sociedade, faz com que o Congresso Nacional e a relação entre o Executivo e o Legislativo Federal seja um verdadeiro balcão de negócio, como já denunciava a ex-senadora Heloísa Helena lá na década de 90. E isso também acaba se replicando nos estados e nos municípios. O interesse maior é a sociedade. Nesse momento estão preocupados com os 200 milhões de habitantes realmente desse país e, sobretudo, com os graves problemas que assolam a nação. Eu acho muito pouco provável que isso esteja acontecendo. Então, sejamos mais republicanos e entendamos que o nosso compromisso é com a sociedade e que temos que agir republicanamente em prol dessa sociedade e não em prol de interesses grupais, partidários, individuais e, não raro, interesses extremamente obscuros. Acho que essa hora é uma hora de reflexão, é uma hora de falar mais baixo, é uma hora de respeitar o outro. Não é hora de ninguém sair achando que é o vencedor. Nós não temos nem vencido, nem vencedores, porque quem está perdendo nesse momento é a nação brasileira. São nossos jovens que estão desempregados, são os chefes de famílias que estão desempregados. Então, a gente tem que clamar a Deus para abençoar o Congresso Nacional. Eu acho que esse momento é de indignar, mas com paciência, com tolerância, sabe? Sem agressão. Nós não estamos mais nessas condições de agredir ninguém. Nós temos que realmente, cada um de nós, fazer a sua parte. Eu faço a minha parte. De aproveitamento do refri. Estamos fazendo uma legenda que possa